Como estão todos? Desejo que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina? Estamos estudando a disciplina de Libras, uma importante disciplina dentro do curso de Pedagogia, e hoje nós vamos ver algo importantíssimo dentro desse contexto Libras. Não tem como nós desenvolvermos a língua de sinais, a sinalização, não tem como nós fazermos um sinal sem primeiro entendermos como esse sinal ele é construído. O que vem nessa conexão de construir um sinal, o que é importante, o que é relevante. Então, primeiro, para começarmos a sinalização, para entendermos como os sinais eles são construídos, nós precisamos entender o que constitui os sinais. Hoje nós vamos estudar esse tema, os parâmetros da Libras. O que é isso, professora? Os parâmetros da Libras. Já nós vamos esclarecer isso e com certeza você vai entender. Depois dessa aula, eu tenho certeza que quando você vê uma pessoa sinalizando, fazendo os sinais em Libras, você logo vai pensar, agora eu entendi como aquele sinal ele é construído, porque a pessoa está sinalizando daquela forma. Essa é a nossa aula de hoje, onde você vai entender claramente como é a sinalização na língua de sinais, como esses sinais eles são construídos. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar pontos importantes dentro da questão parâmetros da Libras. Nós vamos ver, por exemplo, o que são os parâmetros, o que é isso. Depois nós vamos ver qual a função que eles desempenham dentro da língua de sinais. E nós vamos ver por que eles são necessários, quantos são muitos, são poucos, quantos são os parâmetros dentro da língua de sinais. Depois de entender quantos, nós vamos saber quais são eles. Quando nós construirmos essa ideia dos parâmetros da Libras, que nós entendemos o que eles são, qual a função que desenvolve, como é que eu vou identificá-los, aí você vai compreender como deve ser feita, como é construída de fato a sinalização na língua de sinais. Então vamos começar? Primeiro nós vamos ver o que são os parâmetros da Libras. Esse slide, ele resume perfeitamente o que é. Todo idioma, qualquer idioma, quando ele é construído por um sistema gramatical. A Libras não é diferente. Todo idioma, ele é construído, então, com partes. Qualquer palavra de qualquer idioma que você for falar, aprender ela, você vai ver que essa palavra, ela foi construída de pequenas partes, que são os fonemas, e que depois esses fonemas juntos constituem as palavras. Então, o que são os parâmetros dentro desse contexto? Os parâmetros são essas partes. Da mesma forma que num idioma onde as pessoas ouvem, os fonemas são os sons das palavras, as pequenas partes que constroem o som das palavras, na Libras é a mesma coisa. Os parâmetros, eles são as pequenas partes de um sistema que vai construir o sinal. Mas a diferença é que dentro de um idioma que você ouve a palavra, você vai ouvir os sons daquela palavra. Na Libras, você vai visualizar isso. Então, os fonemas são os parâmetros na língua de sinais. Os pesquisadores que têm se esforçado muito em conhecer a fundo a língua de sinais, já nos dizem isso, que os fonemas de uma língua, dentro da língua de sinais, eles são a construção, então, em parâmetros. Agora, qual a função deles? Vamos entender? Olha aqui, a função dos parâmetros dentro da Libras tem pelo menos duas de fundamental importância. A primeira é a questão da gramática. Por quê, professora? Todo idioma, ele é construído por um sistema, uma composição de pequenas partes que constrói o idioma. Todo idioma, ele tem que ter ao menos esses aqui, olha. O quirológico, que é o importante, o morfológico, o sintático, o semântico e o pragmático. Então hoje, na Libras, nós vamos conhecer o quirológico, que é esse primeiro. A quirologia dentro da Libras, o que ela é? Quirologia, ela vem do termo que dá o sentido de comunicação com os dedos, com a mão. Por isso que em qualquer idioma tem o quirológico.
Mas dentro da língua de sinais, o quirológico ele é fundamental. Por quê? Eu posso estar falando aqui no português e articulando o que eu estou falando, utilizando as minhas mãos para dar entonação, para dar a posição do que eu estou falando. Eu posso fazer isso. Só que na Libras ele é muito mais relevante. Por quê? Porque na Libras a mão é que vai estar à frente de tudo na conversação. O meu corpo, a minha expressão facial, vocês vão observar hoje que é importante. Mas a mão, essa é minha ferramenta principal. Então, qual é a função dos parâmetros dentro da Libras? Gramática. Ela constrói a estrutura gramatical da Libras. O que mais, professora? Você disse duas funções. Gramática, para você saber como se constrói o sinal. E o segundo ponto é esse aqui, ó. Dar entendimento ao seu sinal. Se você não estruturar corretamente a sua sinalização, o seu sinal vai ser incompreensível. Você não vai dar o sentido correto do que você está sinalizando. Então, a função dos parâmetros dentro da língua de sinais é deixar esse sinal claro. Essa sinalização sua vai ser, o surdo vai ver essa sinalização e vai compreender perfeitamente. Esse é o foco da função dos parâmetros na Libras. Passamos então a ver por que eles são necessários. Por que, professora, que os parâmetros dentro da sinalização, eles são tão necessários? Esse slide que eu preparei, ele reflete muito bem, resumidamente, a necessidade dos parâmetros. Como em qualquer idioma, se você não souber escrevê-lo e falá-lo corretamente, a sua comunicação vai ser incompreensível. Na língua de sinais também. Se você não usar os parâmetros, que são as partes que compõem uma sinalização, se você não utilizar isso de forma correta, a sua sinalização também não vai ter entendimento. Então, por que ele é necessário? Para dar clareza na informação que você quer passar, para dar entendimento para o surdo que está apenas vendo você e não te ouve, que ele possa ver a sua mão, na estrutura que ela vai posicionar os sinais, na forma com que ela vai construir esses sinais e ter clara interpretação daquilo que você está passando. Então, a necessidade é para dar um entendimento certo, assertivo da sua sinalização. Por isso que ele faz necessário. Então tá, já respondemos o que são, qual a função, por que ele é necessário. Ainda tem dois pontos para vermos. Quantos e quais? Vamos para quantos? Vamos ver então quantos são os parâmetros. Na língua de sinais, os parâmetros eles são 5, divididos em dois grupos. Grupo 1, grupo 2. Nas publicações que a gente lê a respeito disso, que nós lemos a respeito, eles sempre dizem assim: parâmetros primários, parâmetros secundários. Por quê? Porque o grupo 1 é mais importante do que o grupo 2? Por isso que o grupo 2 é secundário, fica para depois? Não, porque o grupo 1 dos parâmetros, que são os 3 primeiros, eles foram primeiros feito artigos, escrito publicações que identificavam esses parâmetros e mostravam a sua importância. Depois disso, novos pesquisadores injetaram mais 2 parâmetros. Como assim? Eles descobriram que esses 3 parâmetros principais e primários aqui iam funcionar muito melhor se tivesse agregado com esses 2 novos. Então nós vamos entender como é que funciona. Eu coloquei aqui já separadinho para vocês entenderem. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nesse slide aqui, nessa parte da nossa aula. Já que nós entendemos que são 5, agora eu já vou mostrar para vocês o sinal de parâmetros em Libras, porque agora você vai conseguir já associar isso. Sinal de parâmetro: a sua mão fica aberta, com as costas da mão para frente, você faz essa configuração aqui, ó, de joinha, e você faz essa sinalização, como se você estivesse ticando mesmo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sinal de parâmetro: esse aqui é o sinal de parâmetro. Por quê? Porque são 5. Olha que fácil, é como se você estivesse apontando cada um deles. Esse é o sinal de parâmetros, beleza? Então agora nós vamos entender quais são esses parâmetros.
eu vou resumir aqui para vocês entenderem. Nós vamos falar deles cada um separadamente, e aí aqui você já viu que são 5. Aí nós vamos entender quantos são 5, e aí nós vamos entender quais. Eles são 5 parâmetros. Primeiro, qual é? Configuração de mão. Esse parâmetro é o primeiro de todos e ele tem uma importância fundamental. Se você não construir o sinal de forma correta a sua mão, você já anula esse parâmetro. Então, como assim? Esse parâmetro ele se refere à posição que a minha mão vai ficar, a forma que ela vai tomar quando eu for sinalizar. Letra L, letra E, letra N, letra I, R, A. Esses são parâmetros. São parâmetros. O primeiro parâmetro da Libras, que é a configuração de mão, que é como a minha mão fica quando eu vou fazer o sinal. Olha esse formato da minha mão. Quando eu mudo a letra, eu já mudo a mão. Certo? Então, ó, cada vez que eu faço um sinal, a minha mão toma uma forma diferente. Isso que é o primeiro parâmetro, configuração de mão. O segundo parâmetro, ele é também de muita importância, porque ele se refere a quê? Movimento. A mão tem movimento na hora que eu vou fazer o sinal ou ela é parada? Nesse sentido aqui, ela é parada, ó. Eu vou fazer a letra L. Esse parâmetro aqui, ele não tem utilização, porque ele não tem movimento. É diferente se eu fizesse um sinal que usasse o movimento. Tá vendo aqui? Ó, esse aqui é um sinal, depois eu vou explicar para vocês a que ele se refere. Esse tem movimento, parado não tem movimento. Mas na Libras, quando você faz essa configuração parada e quando você faz ali movimento, ele dá um sentido diferente. Por isso que você tem que entender qual sinal que tem movimento e qual sinal que é parado a mão. Esse é o segundo parâmetro. O terceiro parâmetro nós chamamos de PA, ou de ponto de articulação. O ponto de articulação, ele se refere à localidade, onde é que esse sinal vai ser feito. Onde? É no meu corpo? É no espaço neutro? É alguma parte do meu corpo? Qual é a parte que eu vou construir esse sinal? Olha a letra L, que nós já fizemos parada, já fizemos com movimento. Agora olha só, quando eu coloco a letra L aqui na testa, ela se refere a uma palavra. Depois nós vamos construir tudo isso para vocês entenderem. Então aqui, ó, o ponto de articulação seria testa. Então, configuração em E, ponto de articulação testa. Tem movimento? Não, é parado esse sinal. Então, para entendermos a sinalização, nós temos que entender como ela é construída, certo? Depois nós vamos para o grupo 2. No grupo 2 nós temos os dois últimos parâmetros. O primeiro parâmetro é a orientação da mão. Como é que a palma da minha mão se coloca no momento que eu vou fazer o sinal. Vamos voltar para a letra L? Olha lá, palma da mão para frente. Olha aqui, tá para frente. Esse outro sinal que eu disse para vocês aqui, ó, palma da mão para baixo. A palma da minha mão tá para baixo, certo? Então, nós temos que ver a palma da mão, orientação da palma. Onde que fica a minha palma da mão no momento que eu vou fazer o sinal? Por que isso é importante? Quando você lê um livro, que você vê sinais da Libras fotografado, você vai ver que a mãozinha está construída, pronta lá. Por exemplo, você vê um livro com esse sinal aqui. Aí você vai ver a fotografia desse sinal. Eu poderia fazer o sinal, mas eu poderia fazê-lo diferente, com a palma para cima. E aí? Dá o mesmo sentido? Não. Por isso que é importante você saber a posição que a sua mão tem que ficar na hora de fazer o sinal. O último parâmetro é um dos que são assim, veio para somar os parâmetros da Libras, porque ele se refere à expressão facial e corporal. Como é que eu me posiciono, a minha expressão facial e o meu corpo, na hora que eu for construir o sinal. Na hora que eu for construir o sinal, depende da sinalização que eu for fazer, é muito relevante que a minha expressão acompanhe o sentido daquilo que eu estou sinalizando. E aí nós vamos saber como é que nós vamos encaixar tudo isso. Tudo bem? Já que nós sabemos agora quantos são os parâmetros, nós vamos entender quais são os parâmetros. Vamos começar? Agora nós vamos ver todos esses 5 aqui, um a um deles. Eu vou dar vários exemplos, onde vocês vão conseguir entender como é que esse parâmetro se encaixa com
quando eu for sinalizar, e quando você aí em casa for lá estudar, que você for ver e construir os sinais, você logo vai pensar, será que está correto? Tem que obedecer esses 5 parâmetros. Para estar correta a sua sinalização, tem que obedecer esses 5 parâmetros. Vamos ver então? Primeiro parâmetro, ele consiste em quê? Na configuração de mãos. Professora, como é o sinal de configuração de mãos? Letra A, essa mão aqui na letra A, essa mão com a palma aberta virada para mim, eu faço esse movimento aqui, ó, configuração de mão, certo? Configuração de mão. O que são as configurações de mão? É a maneira com que a minha mão fica quando eu for fazer o sinal. Nós já resumimos isso lá atrás no slide anterior. Mas como que elas são construídas? As pessoas que construíram o idioma, a língua de sinais, os estudiosos na linguagem, na construção de um idioma, eles foram catalogando as formas com que a mão deveria ficar quando eu fosse sinalizar. Quando eles foram catalogando isso, eles foram registrando e tornando oficial. Porque eu não posso, como usuária da língua de sinais, professora dessa área, começar a inventar formas que a minha mão vai ficar quando eu for sinalizar. Não, eu tenho que obedecer aquilo que foi publicado por estudiosos da área para que eu possa usar. Ninguém pode simplesmente sair inventando formas com que a mão vai ficar quando for sinalizar. Não, eu preciso obedecer a uma publicação, algo oficial que tenha sobre isso. No começo, nós tínhamos 46 configurações de mão. Depois passou para 64 configurações. Fomos para 80 e hoje nós temos 111 configurações de mão já oficiais. Ela vai acompanhando o decorrer do desenvolvimento do idioma. Conforme o idioma vai se desenvolvendo, as configurações de mão também vão acompanhando isso. Se você ler qualquer livro da língua de sinais antes de 2010, você vai ver até 64 configurações de mão registradas. Se você ler as publicações que estão já impressas e distribuídas depois de 2010, até hoje, 2020, você vai ver que isso subiu. Agora nós temos, por exemplo, 111 cadastradas, catalogadas e registradas. 111 formas com que minha mão pode ficar quando eu for sinalizar, dependendo do sinal que eu for fazer. Como? Vamos ver na prática? Eu trouxe uma imagem de algo que eu quero sinalizar e eu trouxe como é construído esse sinal. Nós vamos construir o sinal de rio. Rio. Quando nós construímos esse sinal, você vai logo pegar isso que a gente está falando aqui, que é a importância da configuração de mão. Rio, letra L. Olha só, eu vou usar a letra L para construir o sinal de rio. Como, professora? Porque eu vou usar o sinal vou usar a configuração de mão em L para refletir que é água. Primeira coisa que eu tenho que sinalizar, que o rio ele é construído de água. Então vamos lá. Letra L é a configuração de mão, não esquece não, que é o jeito com que minha mão fica quando eu for sinalizar. Ponto de articulação vai ser o meu queixo, porque eu vou encostar o meu polegar aqui, ó. Tem movimento? Tem. Esse é o sinal de água, ó. Ele tem esse movimento, água. Então o sinal de rio, eu faço água com a letra L, depois eu vou pegar minhas duas mãos na letra B e eu vou fazer as curvas sinuosas desse rio. Vamos resumir então, ó, água e as curvas do rio. Esse é o sinal de rio em libras. Você observou? Eu uso a mão em L para fazer água. Eu uso a mão em B para fazer as curvas do rio. Bacana, né? Mas será que nós só temos as 26 letras do alfabeto para construir a configuração de mão? Não. As 26 letras do alfabeto, A, B, C, D, tudo isso que você já viu nas aulas anteriores, eles são partes da configuração de mão. Mas nem todo sinal é construído apenas com as letras do alfabeto. Olha aqui. Esse é um exemplo que eu trouxe para vocês entenderem o que é configuração de mão. Esse material é muito bacana, ele até está ilustrando aqui a pessoa que escreveu pela primeira vez sobre os parâmetros da Libras, que é o William Stockel.
esse linguista importantíssimo para a língua de sinais, até essa carta desse material ilustra bem o seu sinal. O nome dele é William. Qual é a configuração que nós vamos usar então? Letra W, construindo aqui William, certo? Que seria o nome dele, William Stockel. Ele foi o idealizador de tudo isso que nós estamos vendo, que foi a pessoa que disse assim, peraí, a Libras vai ser construída como idioma, então ela vai ter que seguir um sistema gramatical. E isso é o que nós estamos analisando hoje. Observem, né? A mão construída em W indica a palavra, podemos construir a palavra William. Então, esse material já ilustra para nós a importância de quando formos sinalizar, primeira coisa, primeiro parâmetro, quer dizer, a primeira regrinha da sinalização. Como é que a minha mão vai ficar? E aqui embaixo eu trouxe alguns exemplos. Ó, configuração de mão na letra L. Posso construir milhares de sinais com essa configuração de mão aqui. Eu coloquei dois ali. O sinal de ter, que você vai pegar a mão em L e vai bater aqui, ó. Ter, eu tenho. Tá? Se alguém perguntar para mim, você tem caneta? Eu respondo, tenho. Certo? Olha o sinal de tenho. Letra L, ponto de articulação. Essa parte aqui do meu corpo, o tronco. Certo? Tem movimento? Tem movimento. Pode ver que ele bate e volta. Certo? O sinal de lógico, né? Alguém disse assim para você, você está em casa? Você responde, letra L, olha a mão, não muda a configuração, o formato da mão continua L, mas eu vou dizer assim, lógico. Lembra aquele sinal que eu fiz lá atrás, ó? Lógico. Ele tem movimento? Tem. Onde ele é feito? No espaço neutro, não é na nenhuma parte do meu corpo, é aqui, ó, na minha frente. Lógico. Certo? Configuração de mão na letra L. Configuração de mão na letra B. Olha só, letra B a gente constrói muitos sinais também. Rio, que a gente já viu, mas aqui eu usei dois. Pimenta e Brasil. Pimenta. Configuração de mão na letra B. Ponto de articulação na frente da boca. Tem movimento? Tem. Para expressar que está ardida essa pimenta. Então, ó, letra B, ponto de articulação esse espaço, movimento é esse. Certo? Pimenta. Brasil. Configuração em B, ó, não muda a minha mão. O que muda é onde eu faço o sinal, se ele tem movimento e o que ele está se referindo. Brasil, olha aqui, letra B, e ele vai trazer esse movimento aqui para baixo. A mão não mudou, ó, continua em B. Porém, é o movimento que eu faço que representa a palavra Brasil. Certo? Configuração de mão na letra C. O sinal de tio ou tia. Você vai pegar a letra C, ó, configuração, letra C, e vai colocar aqui na testa. Tá vendo? Isso é tio ou tia. Tio ou tia. Mas quer ver algo interessante? Cliente. Ó, configuração em C, ponto de articulação também na testa. Mas eu vou bater ele aqui no meio da testa, como eu fiz com o tio? Não. Eu vou fazer isso aqui, ó. Cliente. Entenderam? Então ele tem um movimento diferente. Tá vendo? O ponto de articulação é a testa, porém ele começa de um lado e finaliza no outro. Então não pode ser confundido com tio. Quando você vai estudando o idioma, você vai conseguindo estruturar tudo isso. Mas a primeira coisa relevante é você entender que o sinal não pode ser construído de qualquer maneira. Ele tem que seguir essas regras que são esses parâmetros que nós estamos vendo. Tudo bem? Vamos para o segundo parâmetro? O segundo parâmetro é o movimento. O movimento. Como vocês já observaram, alguns sinais têm movimento, outros sinais não têm movimento. Então nós vamos ver que nesse segundo parâmetro nós temos 4 grupos de movimento. Nós temos o tipo de movimento, a direção que esse movimento vai tomar, a maneira com que esse movimento é feito, e nós vamos ver a frequência com que esse movimento é feito. Então nós vamos resumir para vocês entenderem de uma forma bem prática. Por exemplo, o primeiro, que é o tipo. O movimento da minha mão, ele pode ser feito de várias formas. Quer ver uma coisa? O sinal de relógio, de horário, de horas. Eu olho para o pulso aqui, ó, e com o dedo indicador eu faço
horas. Como é o movimento da minha mão nesse momento? Circular. Tá vendo? Então ele tem um movimento circular. Tudo bem? Se eu fizer, por exemplo, o sinal de importante, letra I do alfabeto, configuração da mão na letra I, e aí eu vou fazer esse movimento de aspiral para cima. Tá vendo? Esse é um movimento de aspiral. Se eu fizer só isso aqui, a letra I, e fizer isso aqui para cima, sem o movimento aspiral, ele indica o sinal de importante? Não, porque eu estou levando a mão apenas para cima com um movimento simples. Importante tem que ter essa intensidade e é nesse movimento aspiral, que é o movimento helicoidal, que nós chamamos. Depois nós vemos um movimento sinuoso. Letra B de Brasil, sinuoso. Rio, água, olha aqui o movimento sinuoso, de curvas. Então, ó, esse é o movimento sinuoso. Direcionalidade. Esse sinal, ele tem direção. Para qual direção ele vai? Olha aqui a letra B de rio, ó. Água e rio. Para que direção ele vai? Ele usa as duas mãos, ele tem bidirecionalidade e ele segue aqui, ó, da frente do corpo em diante. Terceira maneira que o movimento pode ser feito, que é a maneira, o modo com que ele vai ser feito. Ele vai ser contínuo ou refreado? Vou fazer um exemplo para vocês, ó. Eu vou à casa do meu amigo. Então, ó, casa, amigo, eu vou. Então, ó, sai de mim e eu vou lá. Eu vou para casa, ó. A casa tá aqui, eu vou. Tudo bem? Mas ele pode ser refreado. Eu descobri que tá muito tarde e que eu não vou, porque aquela rua lá da casa dele é muito perigosa. Então, ó, casa do amigo, eu volto. Quer dizer, eu mudei de ideia. Eu ia, mas eu acabei de descobrir que eu não vou mais por conta do horário e do risco que eu vou correr. Entenderam? Então, a maneira do movimento pode ser contínua ou refreada. Frequência. É muito fácil esse movimento da frequência. Ela pode ser simples ou ela pode ser continuada. Quer ver um exemplo? O sinal de para sempre ou sempre. Ó, duas mãos na configuração da letra P e eu vou fazer isso aqui, ó, sempre. Tá? Eu posso perguntar para você assim: você vai à casa do seu amigo? Aí você fala: sempre. É simples. Eu estou dizendo para você: sempre vou. Aí eu posso perguntar para você: você vai à casa do seu amigo? Aí você vai me dizer que você sempre vai. Todo dia você vai estar lá. Todo dia você vai visitá-lo. Aí você vai fazer assim, ó, sempre. Quer dizer, eu sempre vou lá. É contínuo as vezes em que eu estou lá. E aqui eu cito para vocês um exemplo desse segundo parâmetro, que é o movimento. Navio, duas mãozinhas em B, fecha aqui na frente e o navio segue mar adentro, né? Então ele tem esse movimento. Alguns sinais aqui embaixo que nós já vimos. Brasil, para vocês entenderem o movimento sinuoso. E casa amigo, nós já fizemos a casa, que é uma casa de um amigo, que eu vou lá, ou eu vou sempre, ou eu não vou. Depende do movimento, depende do que eu estou sinalizando. Nesse momento, nós fechamos a primeira parte da nossa aula. Na sequência, nós damos continuidade a partir do terceiro parâmetro para a construção da sinalização. Aguardo vocês!